Olá, tudo bem com você? Estamos aqui em mais uma videoaula falando sobre geografia e história bíblica. Hoje estaremos falando sobre Israel, a terra sagrada por excelência, e Israel, o solo sagrado por excelência. Esta aula é referente ao dia 14 de 4 de 2020. Teremos os seguintes tópicos abordados dentro desta pequena palestra sobre o assunto, que são os seguintes: a terra bíblica, a história de Israel começa no crescente fértil, a localização de Israel, os limites de Israel. Quando olhamos para Israel, é impossível não pensar na provisão de Deus sobre aquele local geográfico, aonde a sua história se confunde não só com tensões políticas, mas também com a expressão mais profunda daquilo que há de religiosidade. 3 religiões monoteístas principais têm aquela terra como terra santa, sagrada, no caso, o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Esta terra, ela acaba sendo importantíssima dentro da história da humanidade, porque vai remeter ao pensamento ao povo judeu, povo que contribui e continua contribuindo com a história da mesma. Vimos em 1946, no dia 25 de março, no discurso de Golda Meir, a seguinte frase: nós só queremos aquilo que é dado naturalmente a todos os povos do mundo. Sermos donos de nosso próprio destino, não de outros, e em cooperação e amizade com outros. Norman não deve ter pensado a importância, talvez, do seu retorno à Terra Prometida, que fora dada em 1948, oficialmente. Isso não apenas tratou de uma medida humanística de caráter mundial, mas também trouxe a essência das Escrituras Sagradas no cumprimento das profecias. Como nós podemos ver a história de Israel? A história de Israel, ela vai se confundir também com a Bíblia Sagrada. Há mais de 4.000 anos, um homem chamado Abraão fora chamado por Deus para que dele pudesse ter a origem os judeus de todas as partes do mundo. Isso fica relacionado em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 3. Deus chama Abraão, e Abraão ele terá um neto chamado Jacó, e de Jacó ele tem 12 filhos homens, aonde vai ser criado as tribos de Israel. Começa então a formação da tribo de Israel ou da nação de Israel. A família de Jacó, mediante uma grande fome que teve no local onde eles habitavam, foram para o Egito, aonde passaram a receber os cuidados do filho que tinha sido vendido como escravo, José, e passam a habitar, a viver ali na terra de Gósen por 400 anos. Nesse período, após a morte de José, eles acabam sendo transformados em escravos e esta escravidão perdurou. Todavia, não fez com que o povo pudesse se abater em questão de números. O povo de Israel se torna um dos povos com maiores números de pessoas na terra do Egito.
Isso vai trazer grandes preocupações naquele momento, e aqui o faraó da época acaba dando ordem para que aquele povo viesse a sofrer duras medidas, inclusive o controle de natalidade feito através das mortes de crianças, para que aquele povo não pudesse, em uma revolta futura, ali criar um problema civil para aquele país. 40 anos depois, liderados por Josué, da peregrinação no deserto, aquele povo então ele vai chegar a uma cidade chamada Canaã, aonde vai fazer a conquista daquele local. Vários outros povos moravam naquele território aonde Israel entrou para poder tomar posse, ou que ele tinha sido colocado antes pelas mãos de Deus. Teve vários conflitos naquele local, mas depois é estabelecido uma hegemonia do povo de Israel, e aquela terra passa então a ser conhecida como a terra de Israel. Nós depois, ao vermos essa progressão da história, podemos analisá-la, e chegou a um ponto onde cada tribo fazia o que queria, pois eles não tinham reis constituídos, era a época dos juízes, e a nação de Israel, então, ela olha para as outras nações e enxerga as benevolências de se ter um rei. Então ela pede para si a escolha de um rei. Os israelitas assim manifestam os seus desejos. É o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 8, de 6 a 7. O povo escolhe Saul como rei. Deus aprova essa escolha temporariamente, mas vai utilizar a vida de Saul para demonstrar que as escolhas que Israel deveria seguir eram as escolhas que eram dadas pelo próprio Deus. Depois da morte de Saul, quem vai assumir o trono será Davi. Davi, ele tem um filho. Depois de sua morte ele assume, ele tem vários filhos, mas o filho que assume o trono depois de sua morte é Salomão, que é considerado um dos reis mais sábios do Oriente Próximo, e ele vai perdurar ali no reino, e depois de sua morte há uma contenda entre discrepâncias concernente à cobrança de impostos sobre o povo de Israel. Então aquele reino passa a ser dividido. Israel, a norte, que passa a ser governado por diferentes e vários reis, e Judá, ao sul, que era uma das tribos que passa a ser governado pelos descendentes de Davi. Após grande período de sucessões de reis, começa então a surgir uma opressão maior sobre o povo de Israel. Eles então são enviados ali ao exílio, cada um em um tempo determinado. Vamos estar encerrando esta primeira parte do vídeo e estaremos falando sobre o exílio. Até daqui a pouco.